Fala, nação paulistrense! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão, o canal que traz tudo o que acontece no nosso gigante Palmeiras. E preparem-se porque o que vou contar agora vai fazer vocês entenderem que esta temporada de 2026 começou de um jeito que ninguém esperava. Tem coisa acontecendo nos bastidores que está deixando todo mundo de cabelo em pé, e eu vou revelar tudo nos mínimos detalhes. Fica comigo até o final, porque a segunda parte dessa história vai explodir sua cabeça de vez. Vamos começar falando da estreia do Verdão no Paulistão 2026. Vitória por 2-1 contra a Portuguesa, certo? Todo mundo comemorando, alegria da torcida, mais 3 pontos na conta. Mas calma aí que nem tudo são flores no Allianz Parque, e o Abel Ferreira já acendeu um sinal de alerta vermelho que tem tudo para mudar os rumos da nossa temporada antes mesmo dela começar de verdade. E quando eu digo alerta vermelho, pode acreditar que é sério mesmo. O Palmeiras entrou em campo com um time totalmente alternativo. Não foi escolha, foi necessidade absoluta. A pré-temporada foi curtíssima, apenas 4 dias de preparação, e o Abel está lidando com uma situação que assusta qualquer torcedor que presta atenção. O departamento médico do Verdão está trabalhando em ritmo acelerado porque a lista de desfalques é assustadora. Vou repetir para vocês entenderem a gravidade. Assustadora mesmo. O comandante português deixou claro que o foco agora é no condicionamento físico dos atletas. Ele está projetando um mês inteiro até que o elenco atinja o ápice da forma física. Um mês. Isso significa que nas primeiras rodadas vamos continuar vendo esse esquema de rodagem de elenco, com jogadores entrando e saindo para ninguém se machucar. E sabe por quê? Porque as lesões já começaram a aparecer, e de forma preocupante. Vitor Roque, uma das maiores contratações do clube, sofreu entorse no tornozelo durante um simples jogo-treino contra o Desportivo Brasil. O cara custou uma fortuna e está no departamento médico logo de cara. Facundo Torres também caiu, lesão muscular. Jefté, que começou jogando contra a Portuguesa, teve que ser substituído no intervalo por causa de edema muscular. 3 jogadores importantes já comprometidos. Mas a lista não para por aí. E agora, prestem muita atenção porque é aqui que a coisa fica ainda mais complicada. Lucas Evangelista está fora. Figueiredo está fora. Paulinho continua no departamento médico. Felipe Andrésam também não pode jogar. Os 2 primeiros estão em fase de transição física e técnica, o que significa que vão demorar para aparecer nos gramados. São 6 jogadores já comprometidos logo no começo de janeiro. E tem mais. Gustavo Gomes, nosso zagueiro paraguaio, não foi relacionado para a estreia. Piquerez também ficou de fora. Emiliano Martínez, Rafael Veiga, Flaco Lopes e o próprio Vitor Roque sequer entraram na lista de relacionados. Andréas Pereira ficou no banco de reservas, mas sem condições de atuar. Estamos falando de praticamente um time inteiro de titulares fora de ação ou sem condições plenas. Abel Ferreira usou uma comparação interessante em entrevista. Ele disse que fez como uma bateria de celular, verificando quanto estava a carga de cada jogador. E pelo visto, a maioria está com a bateria bem baixa. O treinador quer recarregar essas baterias e evitar que mais gente se machuque. Mas a impressão é que já estamos atrasados nesse processo. As lesões chegaram antes da prevenção. O técnico deixou claro que o Palmeiras é superior tecnicamente aos adversários do Paulistão, e isso ficou evidente mesmo com um time alternativo. Mas ele frisou que o preparo tático, físico e mental é fundamental neste início de caminhada. E quando o Abel fala isso, é porque ele sabe que sem essa preparação adequada, vamos sofrer muito mais pela frente. Agora vem o pior de tudo, o calendário. O Verdão tem uma sequência brutal logo nas próximas rodadas. Vamos enfrentar Santos, Mirassol, Novo Horizontino e São Paulo antes de começar o Brasileirão contra o Atlético Mineiro. São jogos pesados, adversários qualificados, e o Abel vai ter que fazer malabarismo com um elenco ainda não preparado e cheio de desfalques. É uma bomba relógio pronta para explodir. A situação é tão delicada que a diretoria já está em alerta máximo. 4 semanas é o prazo que Abel pediu para ter todos em plena forma. Mas será que conseguimos chegar lá sem mais baixas? E se algum titular importante se machucar nesse meio tempo?
O Palmeiras não tem margem para erro e cada jogo neste início de temporada é um risco calculado. A gestão do elenco virou prioridade absoluta, mas a sensação é que estamos correndo atrás do prejuízo desde o primeiro dia. A torcida precisa entender que essas primeiras rodadas serão assim mesmo, time misto, rodagem constante, resultados oscilando. O importante é chegar em fevereiro com todo mundo inteiro e pronto para a maratona de competições. Mas até lá, vai ser de apertar o coração a cada partida. E agora, segurem-se, porque a segunda notícia vai fazer tudo isso parecer fichinha. Enquanto Abel Ferreira tenta montar um quebra-cabeça com peças machucadas, aconteceu algo que parou a internet inteira neste fim de semana e colocou o nome de Vitor Roque em todos os portais de notícia do país. Durante a transmissão de Brasil contra Peru pela Kings World Cup Nations em Guarulhos, rolou um encontro que ninguém esperava e que gerou uma repercussão gigantesca nas redes sociais. Neymar e Vitor Roque dividiram a mesma cabine de transmissão e o que aconteceu ali virou o assunto mais comentado do futebol brasileiro. O craque do Santos, que nunca perde a oportunidade de causar, soltou uma frase que incendiou tudo: Vitor Roque é só descer a serra. Pode parecer só uma brincadeira, mas essa declaração mexeu com todo mundo e levantou especulações que estão deixando os torcedores do Palmeiras em estado de alerta total. A provocação foi feita em tom de brincadeira, todo mundo sabe disso, mas conhecendo Neymar e sua capacidade de influenciar o mercado da bola, a coisa ganhou proporções gigantescas. Lembrando que, recentemente, o camisa 10 fez pressão pública por Gabigol, que acabou deixando o Cruzeiro. Será que agora ele está de olho em Vitor Roque? A internet explodiu com essa possibilidade e os torcedores do Santos já estão sonhando alto. A interação entre os dois foi além da simples provocação. Neymar pediu uma camisa do Palmeiras para Vitor Roque e combinou uma troca de uniformes. Eles acertaram que essa troca vai acontecer no próximo clássico entre Santos e Palmeiras. O craque santista, que renovou com o Peixe até o final de 2026, visando a Copa do Mundo, está usando toda a sua influência para manter o Santos em evidência, mesmo sabendo que o poder financeiro do clube praiano não se compara ao do Verdão. Mas aí é que mora o perigo dessa história toda. A empolgação da torcida santista nas redes sociais não leva em conta a realidade financeira brutal que cerca Vitor Roque. Vamos aos números para vocês entenderem por que essa transferência é absolutamente impossível de acontecer no cenário atual do futebol brasileiro. O Palmeiras desembolsou 25 milhões e meio de euros, o que equivale a 152 milhões de reais para tirar Vitor Roque do Barcelona. Foi um investimento gigantesco, uma das maiores contratações da história do clube. A diretoria palestrense só cogitaria vender o atacante por algo na casa dos 300 milhões de reais. 300 milhões, é o dobro do que foi investido. Além disso, o contrato de Vitor Roque com o Verdão vai até dezembro de 2029. São quase 4 anos de vínculo pela frente. E tem mais, os valores de multa rescisória são completamente impagáveis para qualquer clube brasileiro, incluindo o Santos. Estamos falando de cifras que só fazem sentido no mercado europeu. Tirar Vitor Roque do Palmeiras hoje é uma operação financeiramente impossível para o futebol nacional. O Santos pode ter o carisma de Neymar, pode ter a história, pode ter a Vila Belmiro, mas o Palmeiras tem o contrato blindado e o ativo financeiro mais valioso. A descida da serra que o Neymar mencionou fica restrita ao campo da amizade e da brincadeira entre os jogadores. Na prática, Vitor Roque é patrimônio do Verdão e vai continuar sendo por muito tempo. O que essa história toda mostra é o quanto o nosso atacante já ganhou projeção nacional. Ele mal começou a temporada, está se recuperando de lesão e já é alvo de provocação do maior craque que o Brasil tem hoje. Isso demonstra o tamanho da expectativa em cima dele. Quando Vitor Roque voltar aos gramados em plena forma, a cobrança vai ser proporcional ao investimento e à repercussão que ele gera. E aqui vale uma reflexão importante para toda a torcida palestrense. Enquanto Abel lida com esse início de temporada complicado, cheio de lesões e atletas fora de forma, nomes como Vitor Roque, Rafael Veiga, Gustavo Gomes e outros titulares estão sendo poupados justamente para estarem prontos quando a temporada realmente pegar fogo.
A estratégia é clara: sacrificar algumas atuações agora para ter o elenco completo e em alto nível daqui a algumas semanas. A provocação do Neymar também serve como lembrete de que o Palmeiras está no radar de todo mundo. Outros clubes, outros empresários, outras pessoas influentes estão de olho no nosso elenco. A diretoria vai precisar estar atenta não só para proteger os ativos que temos, mas também para gerenciar as expectativas e blindar os jogadores de pressões externas que podem atrapalhar o rendimento dentro de campo. Então é isso, nação palestrense. O Palmeiras começa 2026 vencendo, mas enfrentando desafios gigantescos. Abel Ferreira está preocupado com o físico dos jogadores e com as lesões que já começaram a aparecer. Ao mesmo tempo, nossos atletas estão chamando a atenção até de quem veste outras camisas, como ficou claro na história do Neymar com Vitor Roque. Agora eu quero saber de vocês. O que acharam dessas notícias? Vocês estão preocupados com tantas lesões logo no início da temporada? E essa provocação do Neymar, acham que foi só brincadeira ou tem algo mais por trás? Deixem sua opinião aqui nos comentários, porque eu leio todos e adoro saber o que a torcida está pensando. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do nosso Verdão. Até o próximo vídeo.